Olá, mamães de plantão. Você costuma gritar com seu filho? Ou conhece alguém que faz isso? Se você é uma mãe que costuma gritar com seu filho ou conhece alguém, fique até o final do vídeo que vai ser muito esclarecedor esse vídeo para você, vai ser muito importante. Se você conhece alguém assim, já pode também estar compartilhando com essa pessoa. Para quem não me conhece, o meu nome é Roberta, sou terapeuta emocional, sou mãe, sou coach e o tema do vídeo de hoje é o que pode acontecer quando você grita com seu filho ao longo do tempo, né? Para começar, vamos identificar aí por que você grita com seu filho. No vídeo anterior eu falei sobre 7 causas do grito, né? 7 causas do grito com seu filho que está ali atrelaçada ao estresse emocional. Porque hoje em dia, né, 90% da população brasileira são pessoas que vivem em estado de estresse, né? Um estresse emocional que vem ali do acúmulo de várias tarefas. Então, você que não assistiu esse vídeo, volte lá nesse vídeo que você vai entender um pouco melhor sobre as causas desse grito, né? Desse grito com seu filho, porque vem ali do estresse emocional. Você já vai gritar porque você vem de um acúmulo de emoções que precisam ser vividas, de acúmulo de tarefas mesmo no dia a dia, e que você precisa ter essa atenção, olhar para você com mais amor, com mais cuidado, com mais carinho, para poder você começar a compreender essa questão. Por que eu grito com meu filho, né? Aí ali já vem ali um pouco do entendimento, né? Para podermos continuar melhor o entendimento desse vídeo. É importante que você faça uma análise de modo geral, né? A gente está aqui construindo, né, até o motivo de você chegar a gritar com ele. Porque quando você grita com seu filho, acontece algo ali antes do grito. É preciso você analisar antes, né? Quando você grita ali é um momento de estresse. É o que Daniel Goleman vai chamar de sequestro emocional. Por que sequestro emocional? É porque ali naquele momento você é tomado pelo como se fosse um sequestro. Você perde ali a noção do que você está falando, às vezes do que você está dizendo. Quando você grita com seu filho, você está muito estressado, né? Estressado ali com a situação, não simplesmente com o fato dele fazer alguma coisa ali naquele momento, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma criança na faixa de 5 anos de idade, né? Eu vou dar esse exemplo porque é um exemplo meu, prático, que eu vivencio. O meu filho, ele gosta de pegar o papel higiênico, né? Tira o papel higiênico e joga aquele papelzinho de dentro do banheiro, né? Então, se deixar ele no banheiro sozinho, ele estraga. Toda vez que ele ir no banheiro, ele estraga um papel higiênico. E se eu sou uma mãe que está totalmente estressada, atarefada com as coisas do dia a dia, quando eu vejo ele nessa situação, eu vou gritar com ele, eu vou falar coisas com ele, né? E não vou ter nem noção disso. É um exemplo que eu estou falando do dia a dia, que pode ser o seu exemplo e você pode estar também sofrendo em outros momentos. Esse é um exemplo que eu estou falando que acontece comigo. Então, se eu sou uma mãe que já tem um autoconhecimento emocional, eu vou chegar lá com ele. Tá certo, lógico que eu não vou concordar com o que ele tá fazendo, mas eu vou tirar ele, eu vou evitar de deixar ele sozinho no banheiro, porque eu sei que isso acontece. Eu pego o papel e coloco em um lugar mais alto, porque eu sei que toda vez que ele ficar lá no banheiro, né, deixar ele lá para poder fazer as suas necessidades, ele vai fazer esse estrago no banheiro. Se eu deixar ele tomando banho sozinho, ele pega o sabonete e corta todinho o sabonete, se tiver ao alcance dele. Então, eu, como mãe inteligente, né? Inteligente emocional, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar ele sozinho. Mas, se eu deixo ele lá sozinho, eu sei que isso acontece. Eu vou chegar lá gritando com ele. Toda vez é isso, entendeu? Eu vou estar o quê? Eu vou estar tendo sequestros emocionais. Eu não vou estar conseguindo controlar a minha emoção. Eu vou estar tendo sequestro emocional, eu vou estar gritando com meu filho. Por isso que é importante fazer uma análise profunda do que acontece no nosso dia a dia até chegar a essa fase do grito, né? Porque cada situação
do dia a dia, a situação que você vive aí, é diferente, né? Pode ser que seja diferente o motivo que você pensa que você grita com seu filho. Você pode estar pensando, não, eu grito com ele porque ele é um menino muito ativo, né? Um menino que não se aquieta, né? Então, eu me estresso por causa disso. Sim, é bem verdade que uma criança que, geralmente, hoje em dia, a maioria das crianças, elas são assim, né? Bem ativas. E é uma questão de que a criança está bem, né? O pessoal diz que quando a criança está em movimento, está alegre, está brincando, é porque a criança está saudável, né? E graças a Deus por isso, mas tem umas que são bem ativas. Então, se a gente se estressa com a criança que faz isso, você grita com ela, é você que está perdendo o seu controle emocional. Tá tendo, né, o que o Daniel Goleman chama de sequestro emocional. E aí, nesse momento que você tem sequestro emocional, você reage de forma que, às vezes, você não compreende, você fala coisas que nem você escuta, porque a gente pensa que quando grita, né, que vai ser melhor de escutar, mas não. Às vezes você fala coisas que você não vê, você não entende. E o que acontece? Às vezes, diante dessa situação, você costuma se arrepender desse grito com seu filho. Esse é um estado de alerta que eu diria ali no sinal de trânsito, né? Quando a gente vai no sinal de trânsito, tem ali as cores verde, é você siga. A cor amarela, quando ela é atenção. Então, se você está nesse ponto, você está em um momento de atenção. Se possivelmente se você ir, pode ser que naquela hora o sinal feche, fique vermelho, né? Ou seja, se você continuar nessa situação, você pode estar entrando em um sinal vermelho, né? E sinal vermelho é o que? É um perigo. Que se você continuar para frente, pode acontecer um acidente. No sinal de trânsito significa isso, né? Mas no seu dia a dia, na vida do seu filho, pode ser que se você continuar, ele vai adquirir aí alguma patologia, alguma patologia que a gente fala, são doenças psicossomáticas, né, que em grau elevado é a depressão, é a ansiedade, essas são doenças psicossomáticas do emocional, né, são doenças psicossomáticas, mas em seu grau elevado, né, elas se tornam as psicossomáticas. Porém, situações de ansiedade e depressão, elas são situações corriqueiras no dia a dia da vida de cada pessoa. Às vezes você passa por um luto, é um momento depressivo. Às vezes você está ansioso por um novo emprego, você está ansioso por causa que tem alguém doente na família, você não consegue ali, né, curar a pessoa, você quer que a pessoa fique boa logo, então você fica ansioso. Isso são momentos de ansiedade, são momentos depressivos. Agora, quando ela vem vindo ao longo do tempo, aí ela vira um quadro clínico, são as doenças psicossomáticas emocionais. E esse grito que você dá com seu filho, essa situação de você gritar com seu filho emocionalmente, você, né, passar essa situação para ele no decorrer do tempo, pode gerar depressão, pode gerar uma ansiedade, né? A partir do momento que você grita com seu filho, você já está estressado emocionalmente, porque é aqui quando eu digo que já é um sinal de alerta, já é um sinal amarelo para você ter atenção. Pare, né? Se você está fazendo essa situação na sua vida, ou se você conhece alguém assim que não tem paciência com o filho, já é um sinal de alerta. Já é um sinal amarelo, que você precisa ter atenção. Por quê? Comece, né, a se perguntar, por que eu grito com meu filho? O que acontece antes de eu chegar nesse grito? Né? Porque tem uma análise aqui para fazer, né? Quando você grita com seu filho, eu já posso lhe afirmar que você está estressado emocionalmente. E aí o estresse tem vários momentos. Às vezes você está ali em um momento ali bem no começo, né? Só estresse mesmo diários. Mas tem um grau, que é o segundo grau, que já é também o grau de atenção. E esse grau de atenção é você olhar para você. Sabe? Porque nós queremos mudar o outro. Nós não queremos mudar o nosso comportamento. E a gente olha para o nosso filho
E grita com ele por quê? Porque a gente quer que ele tenha respeito por a gente, né? Quer que ele respeite a nossa autoridade como mãe, né? E nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos. Mas quando a gente está estressado emocionalmente, em vez de você ensinar para ele o que ele deve fazer, você está perdendo a sua autoridade, porque quando você perde o controle emocional na vida do seu filho, ele olha para você e não consegue ter respeito com você. E aí está uma coisa entrelaçada na outra, porque o respeito, você respeita a pessoa, quando você tem respeito pela pessoa, automaticamente é como se ele tivesse uma autoridade sobre você, né? Porque a autoridade é o quê? É você fazer e a pessoa entender aquilo e praticar, né, no seu dia a dia. É você respeitar a opinião do outro, saber que por onde ele vai, ele tá lhe dando um bom caminho, tá lhe ensinando ali é o certo, né? Esse conceito que a gente tem de autoridade. Quando alguém que começa a gritar com você, você pensa, não, se ele não tem controle sobre ele não sabe nem o que ele está fazendo, como é que eu vou confiar nessa pessoa, né? Como é que eu vou seguir o que ele está ensinando? Porque ele não consegue ter controle sobre nem as próprias emoções, né? Porque quando você grita, se você olhar para a pessoa gritando, isso aqui serve para qualquer relacionamento. Eu estou falando aqui com as mães, porque eu entendo que uma mãe bem, ela consegue transcender isso para toda a família, para os seus filhos e o seu relacionamento de modo geral. Porque se ela tiver um filho, ela vai ter uma boa conexão com o filho. Se ela tiver 2 filhos, ela vai compreender esse relacionamento entre ela, seu filho, entre outro filho e saber diferenciar cada ponto e cada ponto de melhoria. Por que o filho está agindo daquela forma? Se ele é uma criança de 5 anos, né, igual o meu filho, ele está fazendo o comportamento de criança de 5 anos. Ele não sabe. Eu que vou ter que ensinar para ele. Só que se eu chegar lá e gritar com ele, o que ele vai sentir? Medo, né? Porque quando a gente grita, a primeira coisa que ativa o sinal de alerta é o sinal do medo. Você vai ter medo da pessoa. E isso nos primeiros gritos. Ele vai sentir esse medo. No decorrer do tempo, às vezes ele não vai mais nem sentir tanto medo. Ele vai já acostumar com o seu grito, que ele não vai ter nem ficar alerta. Não, vou fazer porque... Não, ele já vai se acostumar com isso. E vai ficar na sua mente que o grito é uma forma certa de você fazer. É uma forma certa de você chamar a atenção do seu filho. E o que acontece? Se você é uma mãe de uma menina e você começa a gritar com ela, grita com ela, você é acostumada com isso, quando ela crescer e tiver uma filha, provavelmente ela vai fazer o mesmo. Se ela não fazer o mesmo com a filha dela, ela vai fazer o mesmo, só que o inverso. O inverso, porque ela vai estar trabalhando em cima disso que ela aprendeu. Ah, não, eu não vou gritar com a minha filha, porque a minha mãe gritava comigo, mas eu não vou fazer nada. Olha, já vai para o outro limite, vai para o limite oposto. Ela vai deixar a menina fazer tudo o que quer, entendeu? Vai deixar o filho dela fazer tudo o que quer. É isso que acontece no decorrer do tempo. Então, se você, provavelmente, a sua mãe gritou com você, você teve uma criação onde seus pais gritavam, sua mãe também gritava com você, provavelmente hoje você grita com seu filho. E vou mais além. Às vezes, quando a gente foi criado ali apanhando mesmo, né? Você também vai replicar esse posicionamento, você vai replicar essa situação. Então, por isso que é importante você ter essa atenção. Se você está agindo assim, você costuma gritar com seu filho e depois você se arrepende, se você se arrepende, é um sinal que você precisa mudar esse comportamento, que você precisa trabalhar o seu emocional. Roberta, por que é importante esse conteúdo que você está falando a respeito do grito, teu parar? Porque pode gerar consequências no futuro. Primeiro, para você, porque isso aí já é um sinal de alerta, né? Você começa gritando com seu filho, depois que o segundo passo, quando você grita que ele não te atende, você vai bater nele, porque cada vez isso vai aumentando a intensidade. Quando você não tem atenção
e para a intensidade aumentar. Daqui a pouco você bate nele, né? E nem tem noção disso. Quando você grita com seu filho, você começa a falar coisas que você não ouve, você começa a ofender o seu filho. Então, o primeiro comportamento de um filho que as mães começam a gritar com ele, ele tem a baixa autoestima, né? Ele tem a autoestima assim baixa, ele não consegue se valorizar, ele consegue ter esses pensamentos aí de baixa autoestima. É uma pessoa que não se valoriza, né? Uma pessoa que começa ali com esses primeiros sintomas e possivelmente vai gerar uma depressão, né? Que é esse sentimento de inferioridade, de desvalorização. E aí vai passando o tempo e vai gerando uma depressão na vida dessa pessoa, na vida desse filho, ao longo do tempo. E aí, quando já está lá na situação de uma pessoa depressiva, e aí eu não sei o que foi que aconteceu, né? Mas são pequenas coisas que vão acontecendo ao longo. E você vai reforçando isso, você vai falando coisas que você não nem pensa, porque no momento do grito você fala, né? Então, é muito importante você estar atenta para essa situação. Se você grita com seu filho, faça essa análise. Eu preciso parar, preciso mudar esse comportamento. Se você ficou até aqui nesse vídeo ouvindo, eu sei que você está sentindo que está falando com você, então mude essa situação. Roberta, como é que eu vou mudar? Porque eu já tentei mudar. Eu tô falando isso porque eu já senti essa dor. Eu já fui essa mãe que gritava com os filhos, se arrependia, depois pedia perdão, costumava até pedir perdão, e depois fazia a situação do mesmo jeito. Por que acontece isso? É porque a questão emocional é minha. É eu que tenho que mudar, que procurar o que eu estou querendo passar com esse... O que esse grito significa para mim? Porque o grito é um pedido de socorro. Quando você grita com seu filho, você pensa que está gritando. O nosso pensamento, aqui no nosso racional, porque nós temos o pensamento, nós temos o racional, mas nós temos o nosso inconsciente. O importante é a gente vir buscar aqui no inconsciente o que é que ele está querendo nos dizer, né? Porque todas as reações do nosso corpo tá reagindo a alguma coisa que às vezes está no nosso inconsciente, que precisa ser trabalhado. O grito é um pedido de socorro. Você está gritando, você está pedindo por socorro, porque você, tipo, eu já fiz o que devia, eu já falei, o menino obedeceu, eu vou gritar, né? Eu não sei mais o que fazer. O grito é isso, eu não sei mais o que fazer. Só que esse não sei mais o que fazer é em relação ao quê? Será que é só porque o meu filho, por exemplo, pegou lá e jogou aquele papel higiênico no vaso e estragou? É só aquilo? Não. É um acúmulo de sentimentos que às vezes já vem se prolongando, coisas que eu preciso viver. O que foi que você precisou viver que você não viveu? Porque às vezes você olha, você quer ser uma mãe que cuida de vários filhos hoje, só que você não para avaliar o seu emocional. Então, se você grita com seu filho, como é que está o seu emocional? Esse grito de socorro, por que é? Por que esse grito de socorro? O que está acontecendo antes de você chegar a gritar com seu filho? Você não está sendo validada? É uma mãe que está passando por vários problemas emocionais. Às vezes você é uma mãe que cuida de todo mundo, mas ninguém olha para você. Você é uma mãe que cuida da casa, trabalha fora, faz tudo, mas ninguém olha para você. Você está se sentindo desvalorizada, você sente que você não é amada. O que é que está por trás desse grito? O que é que precisa ser validado? Né? Qual é a sua emoção que você precisa validar para poder parar de gritar com seu filho? Porque enquanto você não validar as suas emoções, não buscar um autoconhecimento na sua vida, você não consegue mudar essa situação. Às vezes a gente até diz, eu vou mudar, mas você não consegue. Quando você dá fé, você já está fazendo a mesma situação. Você está gritando de novo com seu filho. E eu quero te reforçar aqui mais uma vez, é um pedido de socorro esse grito. Esse grito é que você está com seu copo emocional cheio.
O que é esse copo emocional cheio, Roberto? É porque você vem vivendo situações ao decorrer da sua vida e são situações que vão colocando ali no seu copo emocional. Você às vezes viveu coisas na sua infância, não foi desvalorizado, você viveu coisas na sua adolescência, você foi desvalorizado, você não foi validada na sua emoção, você sofreu bullying, você ouviu de professores ou de colega, não foi validado e todas essas emoções vão se acumulando. Quem sabe foi algo que você ouviu do seu colega, na escola ainda, no tempo de escola. Quem sabe foi a dificuldade do dia a dia que você enfrentou, você não tinha às vezes nem o que comer. Tudo isso que você vive no seu emocional, e às vezes foi um casamento que você teve que não deu certo, e tudo isso que você vai vivendo, ou é hoje mesmo a situação que você vive, você está, quem sabe, desempregado, e às vezes você fica em casa cuidando do seu filho para poder dar o melhor para ele, mas mesmo assim você olha e acha que não está conseguindo. Então, olhe todos esses pontos de melhoria, esses pontos que precisam ser atentos. Olhe para você. Eu não consigo mudar. Eu tento, mas eu não consigo. Eu já vivi isso na minha vida. Eu já vivi isso na minha vida. Um dia eu queria mudar, mas eu não conseguia. Não conseguia. Eu falava, não, eu não vou fazer mais isso, vou parar de gritar com meu filho. Quando demorava um tempo, eu já estava de novo. Por quê? Por causa do estresse emocional. Então, fique atenta. Se você é essa mãe que grita com seu filho, procure melhoria, procure um profissional. A terapia é ótima. Terapia é ótima, porque você esvazia o seu copo emocional. Procure uma terapia. Faça cursos na área. Ah, Roberta, eu sou assim porque às vezes o meu filho é um autista, por exemplo. Hoje em dia nós temos mães atípicas, né? Que são mães de crianças que são autistas, que são crianças que precisam de um cuidado diferenciado, de um acompanhamento diferenciado. E isso acarreta um estresse muito grande emocional na sua vida, porque você vai ter que dar toda essa atenção e ter todo esse cuidado, ter todo esse conhecimento. Então, busque conhecimento naquilo que faz sentido para você. Ah, eu tenho um filho nessa situação. Procure conhecimento. Faça terapia. Porque às vezes tem criança que precisa fazer um acompanhamento, né? Mas sua mãe também precisa. Às vezes a mãe só cuida do filho e não cuida dela mesma. Porque para a mãe cuidar bem de um filho, ela precisa estar bem, né? Eu falo assim, quando eu era mãe dos meus filhos que ainda era pequeno, né, que ainda estava na fase ali da amamentação, eu falava assim, eu não sou aquela mãe que tira da boca para dar para os filhos, né? Tem mãe ali que quando o filho começa a comer, e às vezes ele ainda está na fase da amamentação, e a pessoa é aquela mãe que deixa de comer para dar comida para o filho, né? Eu falo, eu sou uma mãe diferenciada, não sei o que acontece comigo. Por quê? Porque eu falo, se eu estiver bem, eu vou cuidar bem dele. Se meu filho adoecer e eu não comer, né? Tem mãe que, por exemplo, o filho adoece, aí ela não come, de tão preocupada que ela fica, ela não come. Aí o que acontece? O filho não dorme porque está doente, às vezes precisa. Criança, né, tem essa fase de cuidados que às vezes precisa, né? Da febre, você tem que ficar ali. E como é que a mãe tá? Como é que vai cuidar dessa criança? Porque a mãe não se alimentou, a mãe tá fraca também, né? Então, ela não vai conseguir cuidar. Então, eu sou uma mãe assim, eu digo que eu sou diferente, mas por quê? Porque o meu pensamento é esse, se eu estiver bem, eu vou conseguir cuidar bem dele. Se eu ver o meu filho quando, né, caía, se machucava, alguma coisa que criança, né, ali cai, se machuca e tem um relado, eu não sei se é aquela mãe desesperada, sabe aquela pessoa que perde o controle? E isso não é bom, porque como é que eu vou ajudar o meu filho se eu chego pior do que ele, se eu me mostro emocionalmente pior do que a criança, se a criança está chorando e eu também começo a chorar, como é que vai resolver a situação? Então eu tenho que estar bem. Então, se você é a mãe que grita com seu filho, atenção, você precisa de um cuidado emocional na sua vida. Então, procure uma terapia, procure desabafar com alguém que você seja de confiança, alguém que vai lhe dar uma boa orientação.
Por isso, hoje em dia tem muitas pessoas especialistas em várias áreas da sua vida. Olha, eu senti aqui de falar que às vezes tem até problema no relacionamento, às vezes até um problema de insatisfação sexual pode chegar ao nível de você estar estressado. E aí tem pessoas especialistas em todas as áreas. Tudo isso é importante, porque uma mãe precisa estar bem, precisa estar suprida emocionalmente em todas as áreas, porque nós somos corpo, né? Tem o nosso corpo físico que precisa de cuidado de alimento, precisa fazer uma academia. Nós precisamos cuidar do nosso emocional. Nós precisamos cuidar do nosso emocional. E dentro de um casamento, se você é uma mãe que é casada, precisa ter um bom relacionamento com seu esposo. E essa parte é muito importante. Então, cuide de todas essas áreas emocionais. Quem sabe você está frustrada emocionalmente. Então, tem profissionais hoje em todas as áreas. Você procura mesmo na internet, vai ter especialista para lhe ajudar, né? E eu já estou aqui me disponibilizando como terapeuta. Se você precisa de uma terapia, procure. De repente, você até consegue agendar aí uma terapia e procurar desenvolver melhor essa sua questão emocional, porque quando você grita com seu filho, tem um estresse ali por trás e você precisa procurar raiz, porque o que acontece? Às vezes a gente grita com o nosso filho e a gente quer parar de gritar, né? Assim, como se fosse do nada, não, vou parar, né? Mas às vezes não é assim, às vezes a gente precisa ir na raiz do problema, a gente precisa procurar a raiz do problema, porque às vezes o grito já é ali o fruto da árvore, né? Então, quando você tem uma árvore que dá frutos, olha, tem todo um processo, né? Primeiro você plantou a árvore, né? Jogou ali, você cuidou, botou adubo, foi jogando água até ela crescer para poder dar fruto. Então, o grito é como se fosse ali já o fruto, né? Eu tô fazendo aqui uma analogia, como se fosse um fruto ruim ali, por exemplo, né? Porque o grito já é uma situação negativa, né? Vamos supor que fosse um fruto ruim, mas ali tem todo um processo. Então você tem que ir lá na raiz, né? Então, um passo muito importante é isso, você ter essa consciência que você precisa mudar. Porque às vezes você é uma mãe que grita com seu filho, mas você diz, não, a culpa é do meu filho. Tipo assim, no nosso racional, a culpa porque nós estamos gritando é dele. É culpa dele, porque ele fez isso, porque ele não me obedece. Entende? Então, faça esse autoanálise na sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se você ficou até aqui, compartilha com suas amigas que também às vezes gritam com seu filho, que vivem estresse emocional, sem paciência, que precisa desse autocuidado. Então compartilha, me acompanha nas redes sociais. Eu estou aí no YouTube, no Face, no Instagram. Não sei qual é a plataforma que você está vendo, mas compartilha. E em breve colocarei mais vídeos para poder ajudar você, mãe. Se você é mãe, curte, comenta, compartilha. Comente aí. Falou com você esse vídeo? Qual foi a parte do vídeo que falou com você? Aonde que você se identificou? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade nesse momento? Por que você grita com seu filho? Coloca lá, não, Roberta, é porque eu tenho um filho que é autista, por exemplo, e isso gera estresse emocional. Sim, é bem verdade. Então coloque, comente, para que eu venha compartilhar mais conteúdos que seja relevante para você. E para que também o algoritmo entenda que é relevante esse conteúdo, que está sendo importante na sua vida, você precisa curtir, comentar, me siga nas plataformas e fique na paz de Deus.